Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades. Já está aí na sua telinha, semana de 27 de março a 2 de abril de 2018, claro. Mural de notícias. O que significa para a Rússia que 27 países tenham expulsado seus diplomatas? Morre Linda Brown, a menina que acabou com a segregação racial nos colégios dos Estados Unidos. Protestos por prisão de Puigdemont bloqueiam estradas na Catalunha. Trump diz que porte de armas nos Estados Unidos jamais será revogado. E Cambridge Analytica teria tido papel crucial no Brexit, diz ex-diretor de pesquisa. E, como sempre, depois de ler aqui o top, né, os destaques do Top Atualidades, o mural, melhor dizendo, né, o mural, a gente vai para aquela aula de destaque. E vamos então para a aula de destaque. O que significa para a Rússia que 27 países tenham expulsado seus diplomatas? Então, você vai ter aí o nosso texto, você vai ter inclusive o link de onde foi retirado, né, parte aqui daquilo que consideramos aqui no NEAF o destaque principal, que é essa questão da expulsão dos diplomatas russos, que vem ocorrendo aí em países como o Reino Unido e agora também os Estados Unidos. Tudo envolve aquela situação do envenenamento do ex-agente, não é, russo com a sua filha. Então, na verdade, o que eu acho, né, no meu caso aqui, que eu posso destacar para você é que esse problema que a Rússia está atravessando agora é apenas a ponta de um iceberg. Bem, vamos ser né, mais claro aqui. Desde 2013, quando o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, não assinou o acordo que teria sido assinado com a União Europeia por pressão da Rússia, do senhor Vladimir Putin, desde 2013. Então, quando o Viktor Yanukovych falou, olha, eu não assino, eu não vou mais participar da União Europeia, foi instalada na Ucrânia uma crise. A Ucrânia, que já vinha atravessando aí uma crise, ela se aprofundou. Isso acabou redundando na saída do presidente Viktor Yanukovych, que fugiu para a Crimeia, isso em 2014. Então, o que faz o senhor Vladimir Putin? De uma forma muito esperta, ao invés de invadir a Crimeia, que e depois você confere aí no mapa, né, é sempre bom você dar uma olhada que essa península, praticamente era ela alugada pelo governo russo, porque ali existem bases militares, né, e da marinha militar importante da Rússia. O senhor Vladimir Putin dá uma seguinte sugestão. Que tal se vocês fizessem aí um plebiscito para decidir se a Crimeia deve ou não deve continuar com a Ucrânia? E é claro, deu uma vitória esmagadora da ida da Crimeia para a Rússia. A partir daí, ficou instalado uma crise política em relação à União Europeia que vem até os dias de hoje. E por tabela com os Estados Unidos. Na época, Obama foi incisivo que a anexação da Crimeia, na verdade, não seria aceita pela comunidade internacional, e aí a Rússia passou a sofrer sanções econômicas que vêm até o dia de hoje. Então esse é a primeira ponta de uma crise que eu quero lembrar você. A segunda
foi a entrada da Rússia no combate direto ao Estado Islâmico a partir de 2016. Então, nós vamos ter aí, né, já existia a coalizão formada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, e aí a Rússia entrou com os dois pés no conflito, deixando claro que o senhor Bashar al-Assad seria preservado sim no poder, como é até hoje. Ele está lá no poder, o Estado Islâmico está quase desaparecido praticamente. Nós nem falamos mais do Estado Islâmico e, óbvio, participação da Rússia. Isso aí, vamos dizer assim, acendeu mais ainda a uma relação conflituosa entre a Rússia, Estados Unidos e União Europeia. Bom, se já não bastasse tudo isso, nós vamos ter agora a reeleição tranquila, folgada do senhor Vladimir Putin, que chegou ao poder no ano 2000, foi até 2008, deu aí uma breve parada, né, no seu poder por 4, 5 anos e voltou em 2012 e agora foi reeleito. Inclusive, muitos eleitores jovens que votaram agora em Vladimir Putin não conhecem a Rússia sem ele no poder. Vladimir Putin é um presidente extremamente popular no seu país, porque ele comprou a ideia de colocar novamente a Rússia no lugar onde ele acredita que ela deve estar, em destaque na área internacional. Então nós não temos aí só uma disputa entre Estados Unidos e China, né, como você já deve estar observando, não é, candidato? Essa guerra comercial, essa guerra econômica aí que está sendo aberto por causa de uma postura de um presidente, que é o Trump, de achar que a globalização não existe mais e que ele determina que ela não exista mais e ponto final. Então nós estamos tendo aí uma guerra comercial com destaque para as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China. Então, Vladimir Putin quer colocar a Rússia no centro do mundo, como ele afirma que ela deve estar. A Rússia é um dos importantes membros do Conselho de Segurança da ONU, né, do CSO, faz parte aí daquela quina, né, entre Reino Unido, Estados Unidos, França, China e Rússia. A Rússia foi expulsa, né, por causa daquela crise da Crimeia, ela foi expulsa do G8. E se você não lembra quem é o G7, vamos lá, aquela pesquisa básica, né, as maiores economias desenvolvidas do mundo. Então, mas existia o G7, G8, foi expulsa e o Vladimir Putin deu de ombros. Então, é importante que, vamos voltar aqui para os slides, que essa questão da expulsão dos diplomatas de vários países da União Europeia e também dos Estados Unidos é apenas a ponta de um iceberg. A crise em relação à Rússia já vem desde 2013, né, como eu lembrei, com a questão do Viktor Yanukovych da Ucrânia ter fechado com a Rússia e não com a União Europeia, e de lá para cá nós temos essa crise sendo ampliada e, óbvio, não vamos tomar uma posição aqui porque nem cabe se a Rússia tem ou não tem razão, se os Estados Unidos, se a União Europeia, o fato do ex-agente ter sido envenenado até agora, não é? As provas que o próprio governo russo exige não foram apresentadas, mas o governo russo acha que é inocente e o governo britânico acha que foi ele que mandou envenenar o ex-agente. Então isso provoca mais ainda, aprofunda mais ainda essa crise em relação à área internacional e esse país, né, que era o grande centro da ex-União Soviética, a Rússia do senhor Vladimir Putin. Então vamos lá, continuando aqui o nosso top atualidade, segregação racial.
Morre Linda Brown, a menina que acabou com a segregação racial nos colégios dos Estados Unidos. Que é essa garota simpática que você está vendo aí, sendo observada por um grupo de estudantes brancos, isso lá na década de 60, o que hoje parece ser normal, lá nos anos 60 foi realmente um ato de grande coragem, já que Linda Brown, com seus 9 anos de idade, 10 anos de idade em diante, passou a ser um alvo de ódio daqueles que consideravam lá nos Estados Unidos que negros não deveriam frequentar escolas de brancos e vice-versa. No mundo cada vez mais extremado, né, e principalmente aqui no Brasil, onde a intolerância política, sexual, religiosa, né, a intolerância de gênero, ela vem despontando, aliás, até com alguns candidatos que fazem questão de dizer que são realmente intolerantes. A morte de Linda Brown realmente toca o coração daqueles que querem ver um mundo um pouco mais tranquilo, um pouco mais tolerante, não é? Linda Brown faz com que a gente lembre também aqui, pelo menos é o que me passa agora aqui pela memória, a também já falecida e símbolo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, Rosa Parks, né, que foi inspiração para Martin Luther King iniciar aí os seus protestos pacíficos a favor de uma, sim, cidadania mais plena daqueles que se consideram hoje, né, que são chamados hoje afro-americanos. E falando também aqui na Linda Brown, já que eu toquei no assunto do nome aqui do Martin Luther King, esse ano, 50 anos do assassinato do grande líder negro, né, Batista, dos Estados Unidos, que foi assassinado em 1968, não é? O senhor Martin Luther King. Ok? Relação: segregação social e preconceito. Sugestão de leitura: Brown contra o Conselho de Educação. Mundo protestos. Protestos por prisão de Puigdemont bloqueiam estradas na Catalunha. Então, nós temos aí essa questão ainda, né, da Catalunha, que vai provavelmente atravessar aqui o ano de 2018, já que não é uma questão de página virada, né, o famoso, aquela eleição antecipada de 21 de dezembro do ano passado, então, que eu lembrei aqui, você deve ter visto também no jornal, o governo espanhol perdeu, né, o tiro saiu pela culatra. Agora a prisão do Puigdemont, claro, os catalães vão sair sim às ruas para protestar. Então tá aí o link. Relação: protestos em Catalunha, prisão de Puigdemont. Sugestão de leitura: ex-presidente da Catalunha é detido na Alemanha. Mundo Trump. Trump diz que porte de armas nos Estados Unidos jamais será revogado e, nesse caso, nós temos que concordar aqui com o grande presidente americano, já que vários outros tentaram e não conseguiram. É claro que, com o apoio que teve durante a sua eleição, né, aqui por aqueles que amam e adoram armas, né, nós temos alguns exemplos aqui no Brasil também, com o apoio que foi feito ao presidente, é claro que ele não pode dizer outra coisa a não ser essa: olha, jamais será revocada, porque ele também está pensando no eleitorado dele para depois da próxima eleição. Relação: porte de armas nos Estados Unidos, segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos. Sugestão de leitura: Constituição dos Estados Unidos tem texto ambíguo sobre armas. Entenda. Mundo Brexit. Cambridge Analytica teria tido papel crucial no Brexit, diz diretor
de Pesquisas. Então é isso que vem sendo apontado, né? Esse escândalo que comentei aqui a semana passada, que você já deve ter visto aí, revista Veja, revista Época, jornais como Folha, Estado, quer dizer, todo mundo está falando muito dessa investigação, desse levantamento que é o uso de informações pessoais pelo Facebook, que passou para a empresa que possa fazer aí vamos dizer assim, dar uma ajudinha para quem precisa de voto, ou para quem precisa que um plebiscito esteja dentro daquilo que é esperado, não é? Então, quando a gente vai falar aí sobre rede social, claro, o Facebook vem em primeiro lugar e, óbvio, não é à toa que a empresa já perdeu 50 bilhões de dólares até agora. Link para você conferir. Relação Brexit e dados do Facebook. Sugestão de leitura: mapeamento de eleitores é o novo tempo de TV, diz promotor que investiga o Cambridge Analytica no Brasil. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E se você não sabe qual foi a questão, ela está aí na tua telinha. E esperamos que você escolha a alternativa D de dado. As forças do regime sírio recuperaram o controle neste sábado de Al-Mayadin, um dos últimos redutos do grupo extremista Estado Islâmico no leste da Síria, anunciou a agência oficial SANA. Realmente, muita gente deve ter achado a questão relativamente fácil, né? É um assunto já muito já mastigado, mas muito cuidado, não é? Esse ano, a probabilidade de cair questões sobre o Oriente Médio, no que se refere principalmente à Síria de Bashar al-Assad, ou ao Estado Islâmico, que já está aí praticamente rendido, é alta. Então, alternativa D. E vamos ao desafio dessa semana. Pesquisa do Ministério do Trabalho, divulgada nesta terça-feira, 12 de setembro, mostra que imigrantes deste país sofrem com o problema de Roraima, estado onde se concentram oferecer poucas oportunidades de emprego, motivados pela forte recessão econômica vivida no país de origem. 47% dos imigrantes que chegaram ao Brasil não têm pretensão de voltar, segundo a pesquisa do Ministério do Trabalho. Trata-se dos imigrantes: A, venezuelanos; B, colombianos; C, bolivianos; D, peruanos ou E, paraguaios. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 27 de março a 2 de abril. Ainda bem que não foi no dia 1º de abril, senão muita gente ia achar que tudo que eu falei aqui é mentira, não é? Mas 2 de abril. Esperando que você tenha gostado e que tenha sido útil, ou seja útil, para a sua leitura e pesquisa, prometendo voltar a semana que vem, como sempre, você aí pesquisando muito e a gente aqui trabalhando também. Até lá!